Meus irmãos, amém? Tema de hoje, para você que gosta de anotar, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema geral, ser igreja, e o subtema da mensagem vai ser pertencimento e serviço dentro da igreja. Então nós vamos expor essa temática. Eu sempre costumo falar isso, que a noite não é uma exposição bíblica, uma exposição mesmo, versículo por versículo, como que é o da manhã. Aqui vai ser mais pelo temático. Então, vou pegar o tema e vou expor o tema dentro da palavra de Deus, tá bom? Então, o tema vai ser sobre pertencimento e serviço. E nós vamos ter o texto como base Efésios 2, 19 e 22. Efésios, que é o próximo tema da conferência, né? De líderes, pastores e líderes da Fiel. E eu vou conseguir negociar. Eu vou conseguir. Então, você, homem, está mais convocado. É uma baita carta para ser estudada, uma carta muito bonita. A carta aos Efésios é o próximo tema da conferência da Fiel. Nós vamos ter a exposição, não a exposição, né, mas vamos ter o texto como base em Efésios 2, 19 e 22. Pode ser que no futuro a gente comece a expor Efésios, né? É uma carta bem pastoral, muito boa, a carta de Paulo. Efésios 2, 19 a 22. Diz assim o texto. Eu vou ler na NVI, tá bom? Vocês podem acompanhar. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos, dos santos e membros da família de Deus. Faz um asterístico agora, você que está com a sua Bíblia, nesse versículo 20 agora, que eu vou ler. Pode fazer, ou pode grifar no seu celular. Esse texto diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esse asterístico você vai colocar uma marca de uma igreja verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Isso é uma igreja verdadeira. 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando a gente fala sobre ler Efésios 2, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquele texto, os versículos famosos de Paulo, né? Que ele vai falar que nós já não estamos mortos, mas Cristo nos justificou, vai tratar muito sobre a justificação, Efésios 2. E aí Paulo ele vai continuar a sua exposição, a sua ideia de texto, a sua ideia de aquilo que ele está tendo como base principal aqui. Então ele vai trabalhar sobre essa questão sobre a misericórdia, ele vai trabalhar sobre a salvação, ele vai falar sobre a salvação através da graça, que isso não adianta o que você faça para ser salvo, você é salvo pela graça, e isso não depende de você. Isso é de Deus, é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, e é o que ele nos dá a vida eterna. Então Paulo ele vai terminando o capítulo 2, ele vai encerrando aqui, e ele vai tratar sobre essa diferença dos gentios e dos judeus, e que na igreja de Cristo não existe mais essa diferença. Não tem quem é judeu ou quem é gentil, e vamos fazer uma separação, como se fosse um apartheid, né? Vamos separar aqui no meio todo mundo, então um grupo vai ficar judeu, outro grupo vai ficar os gentios, e aí a gente vai trabalhar na igreja assim. Essa ideia para Paulo não existe. Não existe. É um só corpo, uma só igreja. E aí ele vai expondo, e nós vamos entrar um pouquinho sobre essa exposição de Paulo por cima dela para a gente entender o contexto geral. Então, para nós, realmente fazer parte do corpo de Cristo é um privilégio. É um privilégio que nem todos podem ter. Saber que nós não estamos sozinhos e temos pessoas que podemos chamar de irmãos. Algo que a gente sempre está expondo aqui domingo à noite, né? Sobre a irmandade em Cristo. Podemos ser família, como vimos na última mensagem que foi pregada, onde foi tratado sobre eclesia. Então, o que é eclesia? É a igreja, do grego, e eclesia significa ser chamados para fora. Então, a igreja, no seu sentido original, e no sentido original da palavra, e o sentido específico da palavra, igreja, é ser chamados para fora. Nós não fomos chamados para trabalhar apenas aqui no interno como igreja e um grupo fechado. Nós somos chamados para propagar a palavra do Evangelho. Isso é ser igreja.
se a gente pudesse sintetizar o que é toda a exposição dos 9 domingos que nós teremos, ser igreja é chamados para fora, a eclesia. Igreja que foi fundada pelo próprio Cristo, onde o próprio autor, Paulo, ele nos mostra que Cristo, ele é o quê? A pedra angular. Ele não diz isso? Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Já matamos muita teologia aqui. O próprio Paulo já defendendo quem é a chave da igreja. Quem é a pedra angular? Paulo já dá a resposta para a gente. Então, anotem isso aí também. Façam um risquinho e falem assim, não é Pedro a pedra angular da igreja. Cristo é a pedra angular da igreja. Isso nós conseguimos ver tanto nesse texto aqui de Efésios 2, como lá em 1 Pedro, que Pedro ele vai fazer uma declaração, meio que já falando para os irmãos, falando assim, olha gente, eu não sou a pedra fundamental, Cristo é a pedra fundamental. Nós estamos sendo sustentados por Ele. E o que é uma pedra angular? É a pedra que começa a construção e a pedra que sustenta a construção. Então, se nós não tivermos a pedra angular, não existe construção. Não existe nada que vá construir esse edifício. Isso lá para os antigos. Claro, hoje a gente tem toda uma tecnologia, tem as vigas, tudo. É como se Cristo fosse a viga central da igreja. Na nossa ideia de hoje, do século XXI, de construção. Né? Então, naquela época, a pedra angular era a pedra fundamental para que tivesse o início da construção e o sustento da construção. Sem a pedra angular, não existe construção. Então, Cristo é o fundamental da igreja. É sobre ele que a igreja está edificada. A igreja como corpo, como pessoas, e isso é muito importante, ela não é perfeita. Ela está longe da perfeição. Pelo contrário, ela é muito imperfeita, a igreja. Por quê? Por que a igreja ela é tão imperfeita? Por que a igreja ela tem tanta imperfeição? Sentido básico. A igreja são doentes cuidando de doentes. Isso é a igreja. São necessitados cuidando de outros necessitados. Necessitados da graça, cuidando de outras pessoas que são necessitadas da graça. Não é como se você fosse no médico, pegar um remédio, tomar um remédio, e o médico está bem e ele está te indicando um remédio. Não, é como se você fosse pegar o remédio, o médico que está doente te dá um remédio e você tomar um remédio. Isso é a igreja. Então são doentes cuidando de doentes. Por isso que a igreja ela é imperfeita, são pessoas imperfeitas. Mas ao mesmo tempo, a igreja ela é perfeita porque ela é a manifestação do próprio Cristo. Por isso que a igreja ela é perfeita em si, não por pessoas, mas ela é perfeita porque ela é a manifestação do próprio Cristo. Ele quem sustenta, porque se fosse pelos esforços dos pastores que estão aqui nesta igreja, vocês podem ter certeza que se a igreja tivesse edificada na minha vontade, ou na vontade do pastor Onésimo, vocês podem ter certeza, ela não teria 53 anos hoje. Tranquilamente falando isso para vocês. Então a igreja ela não é fundamentada nas minhas ideias, nas minhas filosofias, ou nos meus achismos, ou no do pastor Onésimo, ou naquilo que ele acha que é melhor. A igreja ela é fundamentada em Cristo. Cristo é quem fundamenta a igreja. Porque se não for Cristo, não existe igreja. Aí eu vou te dizer, o que é uma igreja verdadeira? Versículo 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Se aqui tivesse assim, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, legal, tendo o pastor local da igreja como pedra angular. Isso se chama heresia, seita. Então, se isso não for uma verdade absoluta dentro da igreja, isso a gente vai chamar e denominar, no meio da teologia, como seita. Então, aquilo que não tem a visão que os apóstolos e os profetas trataram na Bíblia, aquilo que eles colocaram como uma verdade, e não tiver fundamentado em Jesus Cristo, isso é uma seita, isso é uma heresia. Corra de igreja assim, porque Cristo é a pedra fundamental. Servir e pertencer à igreja é realmente um privilégio para nós. Mas o que isso vai implicar nas nossas vidas? Quais são os pormenores de tudo isso? E aqui eu separei alguns pontos para a gente trabalhar sobre o serviço na igreja e sobre o pertencimento na igreja. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, que nós vamos ter a exposição agora, seria o amor à obra. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje é nós termos amor à obra de Deus. Nós, como igreja, nós como membros de uma igreja, nós precisamos amar a obra de Deus. E quando eu digo amar, é de fato escolher amar. Lembra da penúltima pregação, da última pregação domingo de manhã? Escolhermos amar, porque o amor é uma decisão. E muitas vezes, em 99% dos casos, o escolher amar
é você escolher perder para que o reino avance. Isso é amor. É você se escolher diminuir para que o reino ele possa avançar. E isso nós, como igreja, nós precisamos ter. Então nem sempre as minhas ideias vão ser as melhores. Às vezes pode ser a melhor, mas não para o contexto geral da igreja. Nem sempre aquilo que eu entendo como o melhor vai ser o melhor. Nem sempre aquilo que eu coloco como ideia vai ser o mais aceito. Nem sempre aquilo que eu coloco em prática vai ser o mais aceito. Nem sempre aquilo que eu penso e converso com os irmãos vai ser a melhor ideia. E quando eu entendo o amor à obra, eu prefiro perder aquela minha filosofia, ou eu prefiro perder a minha ideia, porque o que vale muito mais para mim é que o reino avance, ou do que eu seja uma pessoa que tenha as ideias todas compradas. Porque a ideia para nós é, o reino precisa avançar. Não a minha filosofia, ou não a minha ideia, ou não aquilo que eu acho como certo. Porque quando nós colocamos as nossas vontades à frente, existe um grande problema aí. Quando eu entendo que eu faço parte, eu entendo que o que importa para a igreja é que o reino avance, não que eu seja reconhecido. Para nós, como fundamental importância, é o avanço do reino. E isso pode ser que aconteça que nós possamos perder as nossas vidas no caminho disso. Pode ser que a gente precise entregar o nosso corpo, como Paulo diz, como libação. Paulo não fala sobre libação na carta dele. Eu entrego o meu corpo como libação, eu entrego o meu corpo como oferenda a Deus. O que Paulo está falando? Não importa o que aconteça comigo, não importa se eu vou ser picado por uma cobra, não importa se o barco vai virar, não importa se eu vou ficar com fome, não importa se eu vou ser apedrejado, não importa se eu vou ser humilhado, não importa se eu vou ser preso. O que é importante? Que o reino avance. Porque nós entendemos que o avanço do reino, ele é muito mais importante do que a nossa própria vida. Quando eu entendo de fato que eu faço parte de uma comunidade, quando eu entendo de fato a graça, quando eu entendo de fato aquilo que Cristo fala para nós vivermos, a minha vida, ela não entra como principal. A minha vida, ela entra como secundária. Porque o principal para mim é a vida com Cristo. Morrer é lucro. Porque quando nós morremos, e morremos nesse propósito, nós morremos para viver com Cristo. Por isso que é que o reino avance. Por isso que é que o reino continue crescendo. Porque é muito mais importante o avanço do reino do que a minha própria vida, do que a minha própria vontade. E eu posso contar um segredo para vocês? Nós cantamos isso todo domingo aqui na igreja. Que nós vamos entregar as nossas vidas, que nós entregamos as nossas mãos, que nós entregamos os nossos corações, que nós entregamos aquilo que nós temos como precioso, que nós entregamos tudo aquilo que nós temos, as nossas ofertas, nossas vidas. Nós entregamos tudo ao Senhor. O que nós estamos cantando de fato? Que não importa o que eu tenho, o que importa é agradar a Deus. E se para agradar a Deus, um dia, nós temos que perder as nossas vidas, que assim seja a vontade de Deus. Por quê? Importa que o reino avance. É para isso que nós vivemos e nós nos movemos. Isso significa ser igreja. Bom, último subponto do primeiro ponto. O pertencimento na obra de Deus vai nos gerar zelo. Fazemos parte do corpo de Cristo, então trabalhar na obra de Cristo é um privilégio, porque nós precisamos zelar por isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos, onde nós estamos trabalhando, precisa de zelo. Então, se a sua função aqui na igreja é varrer a igreja antes do culto começar, faça com amor, faça com zelo, faça com alegria no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus te deu o privilégio de você fazer isso. É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor. É um privilégio nós cuidarmos da casa do Senhor. Por exemplo, a gente tem aqui uma galera, um ministério aqui da igreja, você que é novo, que é o contra-regra. O contra-regra, ninguém sabe quem que é o contra-regra. Você só vai ver uma pessoa com um crachá todo de preto andando pelo meio da igreja. Só que essa pessoa ela é responsável pelo funcionamento todo da igreja. Tudo que acontece na igreja, toda a liturgia que está acontecendo na igreja, todos os avisos, artes, tudo que vai ser falado, tudo como vai ser tratado, o contra-regra que comanda. Se a luz vai ser desligada em tal hora, a luz vai ser ligada em tal hora, o som tal hora, o vídeo tal hora, é o contra-regra que faz. É um trabalho que ninguém vê, e não é para ser visto mesmo. Mas ele é de fundamental importância na igreja. Por quê? É importante que o reino avance. E tudo isso é feito com zelo. Tudo isso é feito com amor e com carinho. Então nós, como cristãos, nós precisamos ter amor à obra de Deus. Nós precisamos escolher amar a obra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Eu quero tratar especificamente com o serviço. O serviço na obra de Deus. Servir a igreja não deve ser um trabalho, não deve ser algo exaustivo, não deve ser pesado, mas sim nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, isso produz em nós um crescimento. Então, servir na obra de Deus não deve ser aquele serviço, sabe quando você vai pedir uma coisa para uma criança?
E a criança, o pessoal na Bahia, eles falam chupar bala. Não sei se vocês conhecem. Chupar bala. E ou vai chutando assim o chão, jogando poeira. Mas faz. Lá na Amazônia a gente falava, não sei se eles falam ainda, que vai nem com nojo. Nem com nojo você vai ser vontade mesmo. Então, o serviço na igreja ele não deve ser um trabalho, algo exaustivo, algo que vai nos causar um grande trabalho, algo que vai nos demandar tanto, que vai ser uma coisa que, você vai reclamar 20 vezes para fazer algo. O serviço da igreja ele não é isso. O serviço da igreja deve produzir em nós um crescimento, porque quando você está servindo a igreja, automaticamente você se aproxima de Deus. Automaticamente. É uma matemática simples, perfeita e correta. Como 2 mais 2 é 4. Quando você trabalha na igreja, ele não pode ser pesado. Deve ser com alegria. É claro que nem sempre vai ser um trabalho fácil. É claro que a gente vai abrir mão muitas vezes da família, para aquele momento na igreja. É claro que a gente vai abrir mão muitas vezes do descanso, para estar ali na igreja. Mas isso deve gerar em nós amor, alegria e vai produzir um crescimento em nós. Porque nós estamos nos aproximando de Deus. Servir ao nosso Senhor, como eu já disse, deve ser com alegria. Ter prazer em saber que Deus nos dá a oportunidade de trabalhar na sua obra. Vocês sabem que existem muitos cristãos no mundo, né? Existem muitas pessoas que servem a Deus no mundo. Existem pessoas, eu vou contar um segredo para vocês, que são pastores, no meu caso, eu sou pastor de jovens. Eu sou pastor de jovens, ajudo na mídia, trabalho na mídia também, e estou cuidando da educação cristã da igreja. Tem uma galera cuidando comigo da educação cristã da igreja. Eu tenho certeza absoluta que existem 20 mil pastores melhores do que eu. Tem 20 mil pessoas muito mais capacitadas do que eu para pregar aqui nesse momento sobre esse assunto. Existem pessoas muito mais capacitadas e estudadas com livros escritos sobre cuidar de jovens, cuidar de uma educação cristã da igreja e cuidar da mídia da igreja. Mas Deus me deu a oportunidade de trabalhar isso na obra dele. Deus me deu o privilégio de estar na obra dele e servir ao Senhor nesse ministério. E que privilégio é esse? Que alegria é Deus olhar para mim, mesmo sabendo das minhas imperfeições, porque Deus sonda os meus corações. Deus sabe dos meus pensamentos antes mesmo de chegar e antes mesmo de eu falar. Como o João falou no momento missionário aqui da manhã. Existem pecados que nós nem sabemos que nós vamos cometer ou que nós cometemos, mas Deus sabe desses pecados. E mesmo assim, Deus me dá o privilégio de pastorear, de liderar e de servir na sua casa. Mesmo Deus sabendo que existem pessoas muito melhor do que eu. E Deus sabe. Realmente é um privilégio. Nós servimos na obra do Senhor. Servir na igreja gera uma responsabilidade, tanto na vida espiritual quanto na profissional. E eu vou trazer um dado para vocês. Os melhores funcionários de uma empresa são os funcionários cristãos. Cristão verdadeiro, tá? Falando crente de verdade. Os melhores funcionários são os funcionários cristãos. São os melhores que sabem desenvolver ideia. São os mais proativos. São os que sabem fazer mais de uma coisa. Porque trabalhar na igreja não é só você pegar e fazer uma coisa. Você tem que fazer tudo, né? Trabalhar na obra. Você trabalha em várias coisas. Então, trabalhar na igreja gera em você tanto uma questão de responsabilidade na sua casa e espiritual, quanto na vida profissional. Isso é um fato. Fato. Quando você pega uma pessoa muito desenvolta, que sabe falar bem, que sabe se portar bem, sabe se vestir bem, sabe se comunicar bem, pode perguntar. Muito provavelmente essa pessoa é cristã e serve na igreja dela. Automaticamente ela vai ser uma líder muito mais rápido dentro da sua empresa. Isso aqui é só um parênteses para a gente entrar na pregação. Não vou entrar nesse ponto a fundo. Mas servir na igreja, ele nos gera responsabilidade. E uma coisa muito importante também, servir a Deus de qualquer forma não adianta, porque Ele conhece o nosso coração e a nossa intenção. E a própria palavra nos diz que ele nos sonda e nos conhece por inteiro. Ananias e Safira. Qual que foi a intenção da oferta de Abel? Porque eu já vou parar de falar de Abel. Estou falando de Abel, toda a pregação eu falo de Abel. Ananias e Safira. Eles precisavam, a Bíblia disse que eles precisavam fazer aquele show para entregar uma oferta ao Senhor. A Bíblia em algum momento diz que eles tinham que fazer daquela forma e aquela pirueta que eles fizeram para mostrar que eles estavam entregando oferta ao Senhor. Em nenhum momento a Bíblia pediu aquilo. Eles poderiam muito bem, se a intenção do coração deles fosse aquela, eles poderiam muito bem retarguir aquela oferta deles e não entregar ao Senhor, usar para outra coisa. É claro que os apóstolos ensinavam a entregar a oferta, entregar o dinheiro, porque a comunidade evangélica cristã, estava crescendo muito. Então, número e principalmente viúvas
órfãos e pessoas em situações de rua estavam crescendo muito. O evangelho estava crescendo com essa galera aí. Estava querendo cada vez mais ficando maior. Então era necessário que a igreja tivesse dinheiro para investir nessas pessoas e ajudar essas pessoas. Então era de comum, na comunidade, as pessoas venderem seus terrenos, venderem os seus bens e dar uma parte para a igreja. Porque dessa forma, a igreja tinha recurso financeiro para ajudar e se manter. Esse era o objetivo. Qual que foi a intenção do coração de Ananias e Safira? Foi entregar a oferta e mostrar que eles eram bons. Mostrar que eles tinham dinheiro. Sabe aquela pessoa que vai entregar, e é que hoje é muito difícil entregar oferta no gasofilácio, né? Mas quem é antigo de igreja, aquela pessoa que vinha com um bolão de dinheiro e fala assim, olha aqui, ó, eu estou entregando minha oferta. E aí todo mundo, nossa, que pessoa legal. Como ele ajuda na obra. Gente, vamos bater palma. Vamos colocar ele como vice-presidente da igreja. Porque esse cara precisa estar, porque ele tem dinheiro. Ou vamos colocar ele para cuidar de jovens. Porque essa pessoa ela é muito importante, porque ela tem dinheiro. Deus aceitou a oferta de Ananias e Safira? No mesmo momento que eles entregaram, Pedro já deu a notícia. Ó, o seu marido acabou de morrer. Você vai deitar aqui, a gente vai levar o seu corpo também. Pedro não tinha meia conversa. Deus não aceitou a oferta deles. Deus não pegou a oferta deles e pegou de bom grado. Porque Deus não aceita a oferta dessa forma. Para que nós vamos nos engrandecer ou para nós mostrarmos que nós somos bons. Deus não aceita. Foi o que foi pregado domingo passado, domingo retrasado e no outro domingo também. Não entregue a sua oferta dessa forma. Não faça como Ananias e Safira. Eu não acredito que você vai cair num ataque fulminante. Também não coloco a minha mão no fogo para que não vá acontecer. Mas não entregue a sua oferta dessa forma. Não entregue chegando para Deus e achando que você vai conseguir enganar a Deus. Porque antes mesmo de você bolar esse plano na sua cabeça, Deus já sabia que você faria. Então não entregue a sua oferta. Não mostre que você é bom. Não queira crescer. Sirva ao Senhor com alegria e dê de coração e pão grato. Sabe por quê? Primeiro, é um privilégio você servir na obra de Deus. Segundo, Deus não precisa do seu dinheiro. Nós temos dízimos e ofertas aqui na igreja porque nós precisamos pagar a conta de luz. Porque a Enel não chega aqui achando, é uma igreja, não vamos deixar eles pagar a conta de luz, não. A gente precisa de conta de luz. Essas artes que são feitas, tudo aqui que é feito, tem um custo para acontecer isso. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui na igreja tem um custo. Não é Deus que precisa do seu dinheiro. Fique em paz, Deus não precisa. Isso aqui é porque nós temos questões humanas que nós precisamos honrar com nossos compromissos. O próprio Jesus disse, nós temos que entregar de César o que é de direito de César. E o que é César nosso são os impostos. Então nós temos que entregar a César o que é direito de César. Então Deus não precisa do nosso dinheiro. Então quando nós trazemos o dinheiro na casa do Senhor, nós precisamos entender que nós estamos fazendo com alegria. Porque Deus aceita com alegria. De qualquer forma, Deus não aceita. Servir na igreja ele deve ser algo natural em nossas vidas. Nós temos diversas áreas para atuar na igreja. Então não seja uma pessoa que vai se contentar apenas em sentar na cadeira aqui ou na poltrona, que é muito confortável e dá muito sono. Então não se contenta em sentar na poltrona e assistir o culto e achar que a sua vida está bem dessa forma. Não, ela não está legal dessa forma. Trabalhe na obra do Senhor. Se envolva no trabalho do Senhor. A própria palavra diz que a seara é grande e há poucos trabalhadores. Isso aqui está no presente, esse texto. A seara é grande. Se fosse algo que terminaria, ou se a seara ficasse menor a algum momento da história, com certeza Jesus não falaria no presente. Ou ele falaria no passado, ou ele falaria no pretérito, visando que essa seara diminuiria. Não, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. O que isso quer dizer? Por toda a história, a seara será grande e serão poucos os trabalhadores. Em toda a história. Isso sempre acontecerá. Então se envolva no trabalho. Se envolva na obra do Senhor. Se envolva nos ministérios. Se envolvam nas questões da igreja. Nós temos muitas coisas para fazer. O reino ele precisa ser conhecido. O reino precisa avançar. O reino, as pessoas precisam conhecer da palavra do Senhor. Não dependa apenas dos pastores. A gente tem 2 braços só e uma boca. É o que a gente consegue alcançar. Mas já pensou se cada irmão aqui dessa igreja, acho que nós temos quase 400 membros. Já pensou se cada irmão, cada um cuida de um irmão? Como que seria isso? Maravilhoso. É o sonho de todo pastor. Tinha um teólogo, eu esqueci o nome dele. Ele dava conselhos à rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth.
há muito tempo atrás. E ele diz assim, olha, a oração dele era: Senhor, me dê 100 homens de oração que eu consigo conquistar o mundo. Por quê? Porque se nós tivermos 100 pessoas, se nós tivermos pessoas que realmente amem a obra do Senhor, se nós tivermos 100 pessoas que realmente trabalhem na obra do Senhor, com certeza o mundo já estaria de cabeça para baixo. Com certeza a palavra do Senhor já chegaria em povos que até hoje não são alcançados. Então, sirva na obra do Senhor, atue na obra do Senhor, se envolva na obra do Senhor. E posso dar um segredo de uma pessoa que está na igreja desde que nasceu? Quando nós nos envolvemos na obra do Senhor, nós recebemos muito mais do que nós damos. Nós recebemos muito mais do que nós oferecemos. O cansaço, uma hora ele vai embora. Fique em paz, você se acostuma. Deus, ele nos restitui muito mais. E novamente, eu não estou falando de prosperidade. Deus, ele nos dá muito mais daquilo que nós podemos oferecer. Porque quando nós oferecemos, é o próprio Deus que nos dá a energia para conseguirmos trabalhar na tua obra. Terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Já estamos chegando no final da pregação. Existe uma coisa muito importante na igreja. Eu quero desmistificar essa questão da igreja, que é algo chamado cobrança mútua. Existe algo na igreja chamada cobrança mútua. E eu quero falar um pouquinho sobre essa cobrança. Pertencer à igreja, ela gera uma cobrança mútua. E isso é completamente normal. Até porque nós somos uma família vivendo a santificação. E o nosso objetivo como igreja é o mesmo. Qual que é o objetivo da igreja? A morada celestial. É o mesmo objetivo, a gente está trabalhando para o mesmo objetivo. Então a cobrança mútua na igreja, ela tem que existir. Você precisa ser cobrado dentro da igreja. Eu preciso ser cobrado dentro da igreja. Porque eu não faço para um patrão que a mediocridade é aceita. E o medíocre é uma pessoa mediana. O medíocre, para muitas pessoas é bom. O medíocre é quem tira 7. Ele sempre está na média. Ele nunca é abaixo da média, então 5, 4, mas ele também nunca é um 8, 9, 10. Ele é um medíocre, ele está na média. E a mediocridade para Deus não é aceita. Então ou você trabalha num serviço excelente, ou você não trabalha. Por isso que a cobrança mútua ela é extremamente importante, porque o nosso objetivo é a morada celestial. A cobrança, e isso que é muito importante nós entendermos, a cobrança dentro da igreja, ela não serve para nos diminuir. Ela não serve para você ser exposto no meio da congregação. Ela não serve para que você tenha vergonha de entrar na igreja. Ela não serve para que a pessoa que está chamando a sua atenção seja superior a você. Isso não é uma cobrança no meio da igreja. Isso é outra coisa. Isso é... Outros líderes aí fizeram isso aí, não eram líderes religiosos. Isso é outra coisa. Então a cobrança ela não serve para diminuir, mas sim para animar aquele que está cansado. E não é uma via de mão única. A cobrança é algo que deve acontecer em comum na igreja. Então, como eu cobro alguma coisa de você, você cobra de mim. Não é uma pessoa cobrando de todo o resto. É todo mundo cobrando de todo mundo. É assim que funciona a igreja. Isso é ser igreja. É a cobrança mútua. Então não serve, quando alguém chegar para te cobrar ou falar algo sobre um trabalho que está acontecendo, não é porque você não é uma pessoa que não presta, ou você não é uma pessoa que não sabe fazer, não é porque você ou está fazendo numa linha errada, ou você está numa visão contrária daquilo que a igreja acredita, ou você é uma pessoa que está desanimada e você precisa ser animada. E aí o irmão, lembra que a igreja não é perfeita? Então um doente cuidando de um outro doente, o irmão doente está enxergando isso em você e vai falar assim, irmão, vamos olhar para essa rota. E vamos consertar essa rota. Isso é uma cobrança mútua. E uma igreja que não há cobrança é uma igreja doente. Uma igreja que não existe uma cobrança mútua é uma igreja fadada ao fracasso. É uma igreja que não vai crescer. Por quê? Porque se não há cobrança, nós vamos ser o quê? Medíocres. E mediocridade não tem vez com Deus. Como nós queremos o avanço, como nós queremos o crescimento da igreja, se nós sempre vamos ser nota 6, nota 7. É a famosa nota, os professores odeiam ouvir isso, né? Mas é a nota que dá para passar de ano. Tá tudo bem. Com Deus isso não existe. A cobrança é extremamente importante no meio da igreja. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar. E claro que na maioria das vezes, eu espero por isso, essa é a minha oração, que esse erro é sem intenção. Você não erra com a intenção de errar.
Você não vai errar. Ah, não, eu vou errar porque eu quero machucar aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa seja humilhada, aquela pessoa vai ser envergonhada na frente de todo mundo, e eu quero fazer isso com ela. No meio da minha reunião, no meio da pregação, eu vou pegar ela como exemplo e vou humilhar essa pessoa agora. Ela vai se sentir envergonhada, e aí quando ela for envergonhada, ela vai entender que ela nunca mais pode errar. Não, a cobrança não é isso. Isso é humilhação, isso cabe até processo hoje em dia. Então isso não é cobrança, isso não é uma cobrança mútua, isso é humilhação. Mas, infelizmente, os erros acontecem. Por quê? Nós herdamos Adão e Eva, pecado. Então nós vamos errar muitas vezes sem intenção, e vamos errar antes daquilo que venha na nossa mente. Por isso que é necessário dentro da igreja, não só o pastor ou o líder cobrar um do irmão, o irmão cobrar do outro irmão. Não espere que apenas o pastor chame a atenção de quando estiver errado, ou apenas o líder do seu ministério, seja homens, mulheres, jovens, crianças, mídia, louvor. Não espere apenas do líder a cobrança. Você também pode cobrar. Nós que somos salvos, nós que somos separados por Deus, Deus nos deu essa autoridade também, de nós cobrarmos um dos outros. Isso é ser igreja. Como já foi dito no início da pregação, no início do ponto 3, desculpa. O nosso objetivo sempre é o mesmo. O meu objetivo de cobrar a perfeição em você e de vocês cobrarem a perfeição em mim é o mesmo objetivo: agradar o nosso Deus. Eu não quero que vocês se moldem ao meu padrão, até porque o meu padrão é imperfeito. Eu não quero que vocês se moldem ao padrão de um pastor, ou ao padrão de uma pessoa que fala em conferência, ou no padrão de uma pessoa que é filósofa, ou que é referência em tal questão. Esse não é o nosso objetivo, porque essa mesma pessoa ela é imperfeita. O nosso objetivo é que nós possamos olhar para o padrão e se moldar ao padrão de Cristo, que é um padrão perfeito. E sozinhos, nós não conseguimos chegar ao padrão de Deus. Sozinhos, nós não conseguimos chegar ao padrão de Cristo. Por isso que a ideia de igreja sozinho, por isso que a ideia de ser igreja isolado, biblicamente, não existe. Porque você não vai cobrar de si mesmo, porque você sempre vai achar que você está fazendo bem. Então, meu irmão ou minha irmã, se você em algum momento for cobrado nessa igreja, se você ainda não foi cobrado por algo, fique tranquilo, a sua hora vai chegar. E se você chegar nesse momento que foi cobrado, se você foi cobrado e ficou chateado, de duas uma, ou a pessoa que te cobrou errado, chegou numa cobrança errada, ou você entendeu o estilo da cobrança errado. Entenda, a cobrança, e eu estou falando da nossa igreja porque eu não conheço outras, tá? Então estou falando da nossa congregação aqui, eu não estou falando de outras igrejas, então experiências de outras igrejas eu não posso falar porque eu não estava lá. Mas a cobrança dentro da nossa comunidade, ela serve para que nós possamos juntos crescer em Cristo. Porque em algum momento você vai estar fraco e eu vou estar forte. Outro momento eu vou estar fraco e vocês estarão fortes. E aí serve para que nós possamos crescer juntos como igreja. É para isso que serve a cobrança mútua. Então se alguém cobrar de você, fique feliz. Quer dizer que você pode crescer mais. Fique feliz. Quer dizer que você está trabalhando e o seu padrão precisa aumentar. Porque nós precisamos tentar chegar no padrão de Deus, que é a perfeição. O que nós podemos aprender hoje com pertencimento e serviço? O que nós podemos aprender sobre a mensagem que foi pregada hoje? Fazer parte do corpo de Deus, ter o pertencimento no corpo de Deus é um privilégio. E entendam que é um privilégio, porque você não está aqui por escolha sua, você está aqui porque Deus te escolheu para que você estivesse aqui. Em milhões, bilhões de pessoas, você foi uma pessoa escolhida para estar aqui nessa igreja. Por Deus, não por mim. Por Deus. Então, realmente, é um privilégio fazer parte de uma comunidade. Saber que podemos servir ao nosso Senhor, entregar a nossa oferta com as nossas vidas e ver que Deus se agrada com isso, é mais do que o suficiente para nós nos dedicarmos à obra de Deus. O trabalho da igreja, ele não é algo monetário. Você não recebe para trabalhar dentro da igreja. Essa não é a ideia do texto. A ideia é, Deus ele se agrada. Se Deus ele deu a própria vida, o que seria ficar em um sábado das 2 da tarde até as 5 da tarde para trabalhar na obra do Senhor? E isso com o objetivo não é de ganhar a sua salvação. Nós nunca trabalhamos com o objetivo de ganhar a salvação ou de conquistar algo diante da salvação. Nós trabalhamos como reconhecimento que
aquilo que Deus fez por mim, o pouco que eu posso retribuir é com o meu trabalho humano, braço, mãos, eu posso entregar na minha vida ao Senhor. Amém? Então é isso que eu queria tratar com vocês hoje, sobre pertencimento e serviço, segundo a ideia de Paulo, a carta aos Efésios. Então vamos relembrar os pontos só? Precisamos ter amor à obra, precisamos ter serviço na obra do Senhor e precisamos ter uma cobrança mútua dentro da igreja. Isso é extremamente necessário, a cobrança dentro da igreja. Quero orar com vocês.